Também os nossos amigos do Go Six, os nossos irmãos do Go Six. Hoje nós fizemos uma ginástica aqui, porque eu precisei estar com os nossos jovens. E, queridos, temos uma média de 20 pessoas aqui com a gente, né? Que está dormindo aqui conosco, né? 23 pessoas, é isso? 23 pessoas que estão dormindo conosco. André, tu consegue fazer funcionar a minha câmera aqui? Deixa eu colocar aqui, liguei. E agora como é que eu mudo esse negócio? Olha aqui a galera que está aqui, ó. Dá para ver? Tá tudo embaçado, André. Por quê? Tem que limpar a câmera. Oi? Ah, tá embaçado que alguma configuração aqui no meu Zoom. Plano, conectar dispositivo. Ninguém sabe. Nenhum. Ah, agora saiu o negócio aqui. Olha aí, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Tá aqui os nossos jovens. Tá todo mundo virou abóbora ali, o pessoal. Tem mais alguns e tem alguns filhos de Deus que estão lá embaixo. Estamos com os nossos jovens aqui na igreja e estamos fazendo a meditação matinal. Não era para pegar muito perto, eu sei, era para pegar mais de longe. E estamos fazendo nossa meditação matinal aqui, tanto com você do Go Six, mas também aqui com os nossos jovens de freguesia do Ó. Temos visitado pessoas aí e hoje faremos uma ação social em nossa igreja. Nós vamos pintar os muros aqui dos vizinhos, então vai ser uma bênção. Pensando nisso, hoje quero falar aos nossos jovens, nossos irmãos que estão nos ouvindo, sobre como fugir do pecado, querido jovem. Eu sei, eu já falei a vocês nos temas anteriores, que o inimigo tem ido atrás de muita gente. E não dá para você enfrentar a tentação. O que a gente tem que fazer quando a tentação nos sobrevier? Temos que fugir da tentação. Isso aí. E por isso, Gênesis capítulo 39, versículo 12, tema base para a minha mensagem de hoje, diz o seguinte: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. Essa é uma história de José, que conta como foi que José saiu correndo daquela tentação, daquela mulher, a mulher de Potifar, que queria ter relações sexuais com José. E nós percebemos que nessa história bíblica, que ilustra um jovem fugindo das garras de uma mulher sedutora, revela que a fuga é a grande arma que o crente dispõe. Eu quero que você compreenda, querido jovem, que você vai precisar fugir de algumas paixões terrenas, você vai precisar fugir de algumas coisas. E por isso é preciso ter essa disposição para escapar das garras sedutoras do pecado. Sabendo disso, José venceu a tentação sexual. Por quê, querido jovem? Porque ele fugiu. Não adianta você querer vencer a tentação sexual se você mantém um relacionamento de namoro promíscuo, um relacionamento de namoro num horário que não era para você estar. Você precisa fugir disso. E por isso, para essa situação, aquele que é valente não é o que fica. O valente, sim, é o que foge. E por isso eu preparei essa mensagem voltada para vocês, a nossa juventude da igreja, para que você possa fugir da tentação, para que você possa fugir daquele ambiente que é nocivo. Lembra que falei a vocês que o ambiente aonde você está mostra para onde você quer ir, você lembra? Quem está na igreja mostra o quê? O lugar que o camarada quer ir. Quem está na boate, quem está nessas festas mundanas, quem está em outros ambientes novo ao cristianismo, mostra também para onde ele quer ir. Por isso eu falo hoje a você, nesse horário de 6h30 da manhã, todo mundo acordado com o olho assim, eu falei para não dormir tarde, ficaram ali vocês, né, as meninas, né? Irmãos, eu estava ontem, pessoal do Go Six aqui, eu estava ontem, cheguei aqui tarde, eu preguei, depois fui fazer as coisas, e quando eu chego por volta, o quê? Meia-noite, né? Meia-noite, as meninas lá conversando, não sei o quê, e tudo. E eu falei, mas que negócio é esse?
Aí a grandona vê eu chegando, né? Ela sempre muito sagaz, vê eu chegando. E quando ela vê eu colocando o meu pé, vocês têm que ver, pessoal, vocês não estavam aqui. Ah, sabe o que elas fizeram? Começaram, como é que é? Estamos aos pés do Salvador. Começaram a cantar lá, outra música lá de crente. Aí começaram a cantar outra música de crente. Aí eu falei, aham, estão orando, sim. Me viram, começaram a orar, começaram a cantar a música lá. Eu até filmei isso ontem, vou postar aí para vocês. Sabe, pessoal, é um fato. E ela é sagaz, aquela menina ali, eu fico até com medo agora de ficar perto dela. Agora que vai ter uma irmã, né? Agora tá no áudio aqui. Agora que vai ter uma irmã, vai proliferar esse tipo de coisa no mundo. Tá me dando medo agora. Sabe, irmãos, essa história, querido jovem que está conosco aqui, essa história mostra que para você poder vencer a tentação, só tem uma solução para ti. Fuja da tentação. Essa é a solução que José nos diz. Fugindo das paixões da mocidade, fugindo das paixões da juventude. O grande conselho que Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo foi o seguinte conselho: foge outrossim das paixões da mocidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. O que o jovem deve fazer? O que você, quando estiver sofrendo alguma tentação, quando o inimigo estiver falando para você, não vá para a igreja, quando o inimigo estiver falando para você, não faça isso, quando o inimigo estiver falando para você, olha, vá para aquele lugar, o que você tem que fazer? Fugir. Não fica atrás disso, foge. Por quê? Porque esse é o conselho da palavra. Foge das paixões da mocidade, da juventude. Quando Paulo usou esse termo, foge, certamente lhe veio à memória a fuga do jovem José para vencer esse pecado. Vem essa fuga que Paulo declara, e ele lembra de quem? José. Então ele dá esse conselho ao jovem Timóteo. Porém, irmãos, Davi infelizmente resolveu ficar e acabou sendo vencido pelo pecado. Nós percebemos que 2 Samuel, capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5. O que aconteceu com esse camarada? 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: Davi comete adultério com Betseba. Olha essa novela aqui que a gente vai contar para vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: decorrido um ano, num tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, sabe que era uma vez, uma tarde, levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Uau! Imagina só o rolo aqui que esse camarada fez na vida dele e na vida dos que estavam com ele. Davi não... Qual foi o erro de Davi aqui? Quem pode me ajudar? Ele começou cobiçou a mulher do outro, começou a olhar. O que mais que ele fez de errado? O que Davi fez de errado mais? Hã? Cri, cri. Dá para ouvir um grilo agora, né? Oi? Chamou a mulher para o palácio dele. Poxa, como é que você chama a mulher dos outros para dentro da sua casa e não chama o cara? O que mais? O que ele fez mais de errado? Ele não estava na guerra com o povo. Cara, os caras aqui são show, viu? Vocês ficam aí, irmão do Gol Six? Os caras aqui são show.
Ele deveria estar onde? Onde é que um rei está? Numa guerra, o rei está onde? No palácio andando? O rei está onde? O rei deveria estar lá. De fato, o que mais que ele cometeu de errado? O que Davi fez de errado ali que vocês acham que não era próprio para um rei estar fazendo? O que mais? Sabe que as melhores respostas vêm depois da quinta pergunta, né? Davi começou a brechar, a olhar a mulher dos outros. Era para ele fazer o quê? Fugir do pecado. E o cara não fugiu. Por quê? Porque tanto Paulo quanto José mostram como exemplo o que é que ele tinha que ser feito. Bem, Sansão também foi outro camarada que não fugiu da paixão da juventude. Sansão também resolveu ficar e acabou vencido pelas garras da mulher sedutora. A palavra deixa claro em Juízes o que aconteceu ali com Sansão. A palavra deixa claro que ele não corre da mulher. E vocês sabem, eu não vou abrir aqui o texto por causa do tempo, mas vocês lembram o que aconteceu com ele. O conselho que a palavra de Deus dá para vencer esse tipo de pecado é o qual? Foge. O conselho é para você fugir. Então, se você quer ter uma arma, se você quer ter uma ferramenta boa para vencer a tentação, querido jovem, fuja dela. Por quê? Porque esses grandes homens não fugiram. Se você está namorando, é sabido, né? Não namore depois das 10. Não namore na penumbra, no escuro. Por quê? Porque isso será uma tentação para você. Tome cuidado no ambiente que você vai. Uma vez eu passei, estava passando ali, não vou dizer quem é. E aí eu olhei e falei, será que são duas pessoas? É uma, duas pessoas? Os caras estavam tão grudados um no outro, debaixo do local lá. E eu falei, quem é? Estavam namorando? Estavam ali, mas estavam tão apertados que eu pensei que era uma pessoa só. Sabe? Eles deveriam estar fugindo desse tipo de aparência do mal. Eles deveriam estar fugindo desse tipo de coisa. Mas eles não entenderam o conselho que a palavra estava dando para a própria juventude. Fuja da aparência do mal, fuja da tentação. Por quê? Porque esse é o conselho da palavra de Deus, que dá para vencer o pecado. Como eu consigo vencer o pecado? Como eu consigo vencer a tentação? Fugindo dela. Não pense que você é fortão. Por quê? Porque Sansão, que era bem forte, aconteceu o que com ele? Caiu. Não pense que você é famoso e você tem um entendimento e você consegue ser seguro às ondas. Por quê? Porque também Davi caiu. Mas Paulo dá esse conselho ao jovem Timóteo, dizendo, foge, outrossim, das paixões da mocidade. Há um segundo aspecto que quero falar a vocês também, nesses pouco tempo que temos aqui. É preciso que você fuja também da aparência do mal. Não é só fugir da tentação, mas também fugir da aparência da tentação. Se você estiver, por exemplo, num ambiente de boate, cheio de bebedeiras, mas você é crente, você é aqui do nosso grupo de jovens da igreja, você não bebe, né? Supostamente, né? Eu estou de olho em vocês. Supostamente. Mas você está lá com a galera. E você está bebendo o Guaraná. Mas você não está bebendo a cerveja. Pergunta. Quem passar por ali vai imaginar o quê? Que você está onde? Fazendo o quê? Bebendo na festa e está tocando lá a música. E as pessoas vão pensar, não, ela também estava lá. Por quê? Porque não é somente para fugir da tentação, ou melhor dizendo, das paixões da mocidade, como é a terminologia bíblica, mas também fugir da aparência do mal. Se tem alguma coisa que você sabe que não está legal, que está dando uma aparência do mal, está mostrando aos outros, para o imaginário dos outros, que você está fazendo algo errado, então corrija a rota. Por quê? Porque o texto deixa claro que é preciso também fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, há um conselho da palavra de Deus a esse respeito. A palavra diz assim, abstendo-vos
de toda aparência do mal. E esse termo de abster significa fugir, se afastar também. Para você vencer, você tem que fugir, você tem que se afastar de toda a aparência do mal, querido jovem. E, portanto, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, Paulo dá outro conselho a esse jovem Timóteo, que era alguém que estava muito próximo dele. Tu, porém, é homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Mais uma vez, o texto bíblico diz o quê? Que é para você fugir desse tipo de coisa. Ele dá esse conselho: tu que é homem de Deus, tu que é aqui do Caleb, você que é jovem de nossa igreja, você não é uma pessoa qualquer, você foi escolhido, você foi separado, você foi honrado em nossa igreja. Então, se você é uma pessoa de Deus, foge dessas coisas. Antes, siga a justiça, e ele vai mais além. Siga a piedade, siga a fé, siga o amor, a constância e a mansidão. Por quê? Porque a tentação vai bater à sua porta. Talvez esse sermão não faça tanto sentido quando o dia que a tentação bater à sua porta. Talvez você seja tentado por alguém do trabalho. Talvez você seja tentado por alguém que é da sua escola. Talvez você seja tentado por um ambiente que um cristão não deveria estar. Não enfrente. Você vai perder. Já saiba. Você vai perder. Fuja. Todo mundo que enfrentar vai perder nessa batalha. Por quê? Porque nós não estamos lutando contra coisas que são de carne e de sangue. Nós estamos lutando contra os principados e potestades que estão querendo habitar nas regiões celestiais. Ou seja, a hierarquia demoníaca, as forças do mal, que estão querendo fazer o quê? Habitar no lugar de Deus, no lugar celestial. Então, você não vai vencer o diabo por sua própria força. Não pense, ele que tem uma cabeça bem diferente, conhece tudo, não pense que você vai vencê-lo por sua própria força. Ainda mais a gente que é jovem. Mas, imagine o seguinte, eu vou ter que fugir dele. E já que eu vou ter que fugir, você tem que entender que é preciso ter justiça, piedade, fé, amor e constância e mansidão. Então, para você vencer o diabo, e eu quero ensiná-los a vencer o diabo, a Bíblia vai mandar você resistir ao diabo. Diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Antes o diabo vinha atrás de você. Ele estava correndo atrás de você. Só que se você resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de você. Só que toda vez que você ceder à tentação, mais forte ele fica na sua vida. Cedeu a tentação um pouquinho aqui, cedeu um pouquinho mais ali, viu um vídeo que está em desacordo com a vontade de Deus, viu um vídeo pornográfico, assistiu um filme que não tem a presença do Senhor, teve um tipo de piada, brincadeira, aonde o ambiente não é santificado, você está dando espaço para o diabo entrar na sua vida. Você está cedendo à tentação e, por consequência, ele vai devastar você. O que foi que aconteceu com Sansão, que brincou com o pecado? Vocês lembram o que aconteceu com ele? Todo mundo que brinca com o pecado, cedo ou tarde vai ter o olho furado. Furaram o olho de Sansão. Ele disse o seguinte: se ele estava lá bêbado, se você me amarrar, aí Dalila conversando com ele, mas como você não me diz aonde é sua força, querido amor Sansão? Dalila, se você me amarrar com 7 cordas novas, eu perderei minhas forças. E então foram e amarraram ele. Você tem uma ideia, o cara estava tão bêbado, tão bêbado, tão bêbado, que amarraram ele e ele nem sentiu. Quando que não era para ele fazer o quê? Não era para ele beber, porque ele tinha feito o voto do Nazireu, não era para ele tocar em animal morto, e ele pegou numa queixada e matou 1000 caras, não era para ele fazer uma série de coisas, e ele, vez após outra, estava cedendo um pouquinho para o pecado. Sansão não saiu da igreja e depois virou a desgraça que ele virou da noite para o dia. Não. Sansão foi cedendo o pecado vez após vez.
E, querido jovem, se você ficar cedendo, dando concessões ao inimigo, ele vem para destruir você. Não faça nenhuma concessão ao inimigo das almas. E por isso, para você vencer o diabo, a palavra diz claramente a você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, querido, o pecado carnal, a Bíblia nos manda também fugir, como foi o caso de Gênesis, capítulo 39, versículo 12. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu e fugiu para fora. Fuja. Por isso eu termino essa minha meditação com você, falando a você, querido jovem, e os nossos irmãos que estão aqui no Go Six. Sigamos o conselho dado aos hebreus, o qual ele nos recomenda, dizendo o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Que o Senhor Jesus Cristo guarde todos os nossos jovens que estão aqui hoje. Que o Senhor Jesus Cristo esteja protegendo e livrando do mal. Nós, como igreja, estamos como irmãos mais velhos, orando por vocês, queridos jovens, porque nós queremos que todos vocês deem certo na vida. Nós queremos que haja bênção na vida de vocês, que vocês cresçam e façam o melhor para essa terra, sendo um expoente. Mas, para isso, você tem que fugir da tentação, porque o Senhor guarda a todos nós sempre. Que Deus os abençoe, queridos jovens. Que Deus abençoe você também, querido irmão do Go Six que está conosco. Que a graça do Senhor esteja com vocês e que o Espírito Santo esteja a nos guiar. Nessa pequena meditação, eu quero agora pedir para o irmão Jackson, que vai estar orando, que o irmão Jackson faça a oração, para que ele abençoe também os nossos jovens que estão aqui. Irmão Jackson, o senhor está por aí? Estou pronto, pastor. Vamos orar então, vamos ficar em pé aqui e vamos